Pessoal, tudo bom? Agora eu vou mostrar para vocês como construir um dendrograma de similaridade, tá? O exemplo que eu vou estar utilizando aqui é como construir um dendrograma usando a média de grupo ou o PGMA. Por que eu acho importante estar mostrando a construção para vocês? Para que vocês interpretem adequadamente os dendrogramas, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a construir um dendrograma simples e aí quando vocês tiverem dados mais complexos, vocês já vão saber interpretar. Eu vou começar com um exemplo da aula passada sobre similaridade, tá? Que eu fiz um vídeo sobre similaridade de Jacquard e Sorensen. Então, basicamente, eu tenho um exemplo aqui de uma floresta e nessa floresta você vai quantificar espécies, tá? No meu caso, espécies arbóreas. Então, eu marquei a parcela A aqui, a parcela B aqui e eu tenho estas espécies aqui identificadas, tá bom? Eu vou calcular a similaridade entre essas duas, tá bom? É a primeira coisa que eu vou fazer. Mas aí eu percebi que duas parcelas é muito pouco e eu preciso fazer mais parcelas para entender a minha floresta. Então eu fui lá e marquei a parcela C e encontrei essas espécies aqui, tá vendo? Note que tem espécies diferentes das espécies anteriores, por isso que eu fiz com essa animação aqui. Fui, marquei uma outra parcela que eu vou chamar de D, tá? E na parcela D eu encontrei um outro conjunto de espécies, tá? Note que aqui eu tenho uma espécie que ela apareceu aqui e essa espécie também apareceu aqui. Então, só visualmente parece que a parcela C e D são meio parecidas. E quando eu fiz a parcela E, que eu vou colocar a parcela E aqui, eu achei essas espécies aqui. O que vai acontecer? Neste momento, eu tenho que calcular a similaridade entre todas, mas você já sabe calcular, você já sabe jogar no software, tem vídeo para isso, tá? E a gente vai fazer o cálculo entre todas. Então, você vai calcular a similaridade da A com a B, A com a C, A com a D, A com a E. B com a C, B com a D, B com a D, B com a E. E assim por diante, tá? Feita a similaridade de todas, não se preocupe porque o software vai calcular para você, você está apto a começar a rodar o seu dendrograma de similaridade. Como que esses softwares soltam o resultado? Geralmente eles soltam assim, mas vamos tentar entender esse resultado aqui, ó. Note que a semelhança, a similaridade, isso daqui eu calculei Jacquard, tá bom? A similaridade entre A com B foi 0,38. Só que se A com B é 0,38, B com A vai ser 0,38 também. Então existe uma repetição de informações aqui, tá? Você consegue ver a repetição de informação. A com C vai dar o mesmo valor do que C com A, tá bom? Por que isso é importante? Porque eu quero simplificar isso daqui. Eu vou retirar essa parte em vermelho, que eu coloquei aqui em vermelho, que é simplesmente repetição de dados. Você não vai precisar delas para você construir o dendrograma, tá bom? E você também vai perceber que entre A com A é 1, é 100% de semelhança. Entre B com B é 100% de semelhança, é 1 também o valor. Então, também a gente vai retirar essa parte aqui, onde você está simplesmente comparando aquela amostra com ela mesma, tá? Então não faz sentido. Por isso que eu vou estar simplesmente utilizando isso daqui, essa tabelinha aqui, tá? Onde você tem as comparações sem repetições e sem você comparar a parcela com ela mesma, tá bom? Então, para a gente construir o dendrograma, olha que a gente já tem aí uma quantidade menor de dados, tá? Do que aquela tabelona primeira de similaridade que os softwares estatísticos geralmente soltam roda, tá bom? Ah, Wagner, eu tenho um software que ele já faz assim direto. Excelente, muito bom, tá? Mas muitos softwares soltam a tabela assim. Bom, vamos construir o nosso dendrograma. Vamos usar aquela tabelinha ali com vocês. Primeira coisa que você vai ter que fazer é organizar um eixo na vertical. Esse eixo na vertical, pessoal, geralmente a gente coloca o maior valor embaixo quando é similaridade, tá? Então o Jacquard vai de 0 a 1, né, ou 0 a 100%. Então o maior valor você vai colocar embaixo e o menor valor, o zero lá em cima, tá? Se fosse um gráfico de dissimilaridade, ou seja, de diferença, de distância, aí você colocaria o zero aqui e o maior valor aqui em cima, tá? Mas no caso do Jacquard, fica o zero aqui em cima e o 1 aqui embaixo. Se você quiser construir ao contrário,
o gráfico? Pode também, mas eu acho mais fácil entender da forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, definir ou perceber quais parcelas são mais semelhantes ou similares entre si. Tá? Você já fez o cálculo da similaridade, você tem esses valores aqui. Se você olhar e procurar quais parcelas são mais parecidas, você vai perceber que a parcela C com a D, tá? A parcela C com a D são muito parecidos, tem 75% de semelhança, ou 0,75. Agora você já está apto a começar a construir o seu dendrograma. Como assim, Wagner? Simplesmente olhe aqui na reta que você fez na vertical e no 0,75 você coloca uma barrinha horizontal. O tamanho da barrinha é você que escolhe, você que está fazendo, tá? Os softwares estatísticos têm o seu próprio tamanho, tá? Dessas barrinhas, não se preocupe com isso. Simplesmente é uma barrinha que vai estar mostrando para vocês aonde que C e D têm essa similaridade, tá? Então, uma barrinha no 0,75. Agora, você tem que colocar a parcela C e a D aqui, porque você só tem a barrinha com o tamanho que você determinou. Aí o que você faz? Você faz uma linha para baixo, vertical, paralela com essa primeira aqui, e você coloca a parcela C e a D. Wagner, eu poderia colocar o D aqui e o C aqui? Poderia, não tem diferença nenhuma, tá? Você pode rotacionar essa figurinha aqui da maneira que você achar melhor. Então poderia ser D e C aqui, eu preferi colocar C e D. Bom, agora, qual que é a próxima pergunta que você vai fazer? Das que sobraram, agora então eu vou ignorar C e D, porque eu já coloquei aqui. Das que sobraram, eu consigo identificar novos pares, tá, de similaridade? Então, da parcela A, B e E, quem é mais parecido com quem? Eu consigo formar um novo parzinho? Quando você olha A com B, você tem que elas têm uma semelhança de 0,38, A com E, 0,14. Ok. B com E, 0,40 de similaridade. Ou seja, entre A, B e E, parece que B e E é mais semelhante. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no 0,40, tá bom? E vai definir um novo parzinho, que vai ser o parzinho B e E. Vem aqui no seu gráfico e faz uma barrinha. Wagner, por que você fez uma barrinha longe aqui? Você fez no 0,40, mas uma barrinha longe de CD. Simplesmente para mostrar para você que vai ser um grupo diferente aqui, tá? Se você quisesse fazer mais pertinho, você poderia. Os softwares têm sua própria distância para mostrar bonitinho para vocês, tá? Mas aqui, como a gente está fazendo, eu fiz a barrinha do mesmo tamanho dessa daqui, tá? Para ficar padronizado. E agora eu arrasto para baixo e eu coloco o B e o E, tá? Neste caso, eu coloquei o B primeiro e o E depois. Mas se você quiser, pode colocar E e B, não tem problema. Note que o dendrograma já está sendo formado, ele já está ganhando cara, tá bom? O que acontece agora? Agora você tem que colocar aquelas parcelas que não formaram pares. Quando você tem um volume de dados imenso, é extremamente comum isso acontecer, tá? Mas quando você tem um volume de dados menor, isso acontece com uma menor frequência. Mas geralmente tem lá algumas parcelas que elas não vão formar parzinhos, porque esses parzinhos iniciais aqui, ó, foram baseados nas maiores similaridades, tá? Agora você já sabe que você já definiu o grupinho C e D, então você não vai se preocupar com ele, não vai se preocupar com ele. Definiu o grupinho B e E, você não vai se preocupar com B e nem com E. Das parcelas que sobraram nesse exemplo nosso, só sobrou a A. Agora você tem que situar a parcelinha A, a sua amostrinha A, nessa figura. Wagner, como que eu faço? Agora é um procedimento que ele é mais complexo, tá? Quando você tem muitas parcelas, é um procedimento bem demorado para você fazer na mão. Mas como a gente só tem uma parcelinha aqui, eu vou mostrar para vocês como você posiciona essa parcela nesse gráfico, tá? Então vamos tentar aí plotar a parcela A em algum lugar. O que você vai fazer? Você vai calcular a distância de A para os grupos. Você não vai calcular a distância de A para B, ou de A para E, ou de A para C, ou de A para D. É a distância de A para o grupo. Então o que você vai fazer? Primeiro, você calcula de A para C.
Então eu vou fazer a distância de A para esse grupo aqui, ó, C e D. A distância de A para C foi 0,25, já está lá. Qual que é a similaridade de A para D? A similaridade, tá? É 0,13, ok? Então agora você vai calcular a similaridade do grupo C e D para o A, ou seja, de A para C e D. Então o que você faz? Você soma esses valores aqui, ó, de A para C e A para D, divide por 2, tá? Fez uma média e ele deu 0,19. Ou seja, a semelhança de A para o grupo C e D é 0,19. E você faz a mesma coisa em relação ao outro grupo. Qual que é a diferença de A para B? 0,38. Ó, de A para B, 0,38. Qual que é a diferença de A para E? 0,14. Qual que é a diferença de A para o grupo B e D? Aí você soma, tá, essas duas diferenças aqui, divide por 2, deu 0,26. Ou seja, você vai olhar para esses valores e vai definir. O A vai ficar mais perto de C e D ou de B e E? Nesse caso, mais perto de B e E, mais ou menos numa distância de 0,26. Então você vem aqui no gráfico e coloca, posiciona a parcelinha A, tá? Fazendo uma barrinha. Essa barrinha vai ter o dobro de tamanho dessa barrinha aqui, tá? Por que o dobro de tamanho? Para você conseguir posicionar o A numa distância razoável, tá? Em relação ao grupo B e E. Então você faz uma nova barrinha e posiciona o A mais ou menos no centro da barrinha do B e E e desce o A aqui embaixo. Wagner, e se eu quiser colocar o A do lado de cá? Poderia também. Eu simplesmente fiz assim para ficar mais didático, tá? Mas você poderia colocar, fazer assim, ó. Puxa aqui e desce, tá? Essa barrinha horizontal ficou a mais ou menos 0,26, tá? E aí eu já consegui posicionar o A. Wagner, mas e agora? Eu terminou meu dendrograma? Não, tá? O seu dendrograma só vai terminar quando todas as parcelas, todas as amostras estiverem unidas. O que você deveria fazer agora? Pegar o grupo C e D e calcular a distância do grupo C e D para o grupo B e A, porque agora eu tenho um novo grupo aqui. Fazendo esses cálculos, você chegaria mais ou menos à conclusão de que o grupo C e D está mais ou menos a uma distância de 0,20 para o grupo B e A, tá? Não vou fazer o cálculo aqui, tá? Eu só queria mostrar para vocês como proceder, mas quando você fecha essa distância, você vai ter mais ou menos uma figura desse jeito. Mais ou menos aqui no meio, tá? Mais ou menos não, tá? Aqui no meio, você pode fazer uma linha até chegar no zero, tá? Para mostrar que todas as parcelas aí foram analisadas. E aí você finalizou o seu dendrograma, tá bom? O software já joga pronto, tá? Mas é interessante para vocês entenderem o procedimento. Este procedimento, muita gente não tem, não sabe, tá? Às vezes até consegue reconhecer os grupos, mas não sabe como que os grupos foram formados, tá bom? Então eu acho importante. Wagner, se eu construir de baixo para cima, então eu leio de baixo para cima? Não. Aí que está o macete. Você vai ler o dendrograma de cima para baixo. Por exemplo, nesse caso, quantos grupos foram formados? 1, 2. Eu tenho dois grupos formados, o grupo C e D e o grupo B e A, tá? O grupo B e A, ele pode ser dividido em B e Azinho. Então eu tenho um subgrupo B e um subgrupo Azinho, tá? Então é assim que você faz a leitura do dendrograma. É claro, pessoal, que quando você vai rodar no software, tá? Geralmente você tem muitas parcelas. Então essas parcelas ficam todas distribuídas lá. Mas eu acho bastante interessante você pintar, tá bom? Os grupos, para a pessoa visualmente ficar fácil a pessoa ver aonde estão os grupos. Nesse caso, as parcelas estão aqui embaixo, tá? As parcelas foram numeradas. Então, ao invés de chamar de A, B, C, D e assim por diante, a pessoa chamou de parcela 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Para a gente finalizar a aula de hoje, dendrogramas eles podem ter uma variação descontínua. Como assim variação descontínua? Você consegue identificar os grupos bem definidos, tá bom? Então, quando você tem isso, você tem uma noção muito boa de que esse grupo realmente é diferente desse. No caso, né, nesse exemplo nosso, as espécies que tem nessas parcelas são diferentes das espécies que tem aqui. E mais diferentes ainda das espécies que tem aqui. Mas pode acontecer dos grupos não serem tão bem definidos.
Quando você faz uma amostragem num ambiente e esse ambiente muda aos poucos, tá? O ambiente vai mudando aos poucos, então você tem uma variação contínua. A gente fala que aqui você tem um contínuo, tá? Então, essa parcela muda um pouco em relação a essa, que muda um pouco em relação a essa, que muda um pouco em relação a essa, e assim por diante. Então, você não consegue determinar grupos bem coerentes, tá? Grupos bem discretos. Não é problema, isso aqui não é um problema, tá? Mas você tem que saber interpretar que o ambiente está mudando aos poucos, ele não tem mudanças bruscas, ok?